Então eu comecei a juntar todo mundo que estava em pequenos nichos num lugar só. Essa foi a ideia inicial. Grupo de 5 ali, grupo de 10 ali, vamos juntar todo mundo para ver se vira 100? E assim começou a história. Nesse meio do caminho eu comecei a fazer shows, continuei ainda com banda, mas se eu não me engano, até falar um pouco disso agora, que a gente conversou aqui antes, em 91, o Sepultura estava estourado mundialmente. Antes do Chico Science, as bandas brasileiras, algumas poucas, eu acho que não eram bem vistas em fazer essas costuras aí do rock, do metal, com música brasileira. A gente não era bem visto por roqueiros, porque os roqueiros achavam que a gente era música, sei lá, jazz. Não era bem visto pelo jazz, porque achava que a gente era rock. Aí não era bem visto pelo punk, porque achava que a gente era música brasileira. Mas aquela batida foi exatamente a tentativa de quebra, né? O pensamento do nome veio da quebra, e a batida foi uma tentativa de fazer um samba, a desconstrução do samba, né? Agradecer a oportunidade da gente estar aqui hoje mostrando o nosso trabalho no Festival Canta Nordeste. Formigueiro! Muito obrigado. Olá, gente. Eu sou o João Galima e vim aqui contar um pouquinho das minhas memórias sobre esses queridos André Borges e Nancy. Eu conheci eles no Festival Canta Nordeste e realmente foi uma emoção incrível. Uma oportunidade na minha vida onde
participar daquele festival, né, que foi um acontecimento assim muito interessante. Conheci uma série de músicos incríveis, como Ronda Scott, Van Wall, Ivan Bastos, Luizinho Assis. E então eu escutei aquela canção Formigueiro, da banda Crack, que ficou em segundo lugar no festival. A minha música Solo los Locos Cuentan la Verdadeira História del Mundo, que eu compus com o Bate, ficou em terceiro lugar. Loucos contam a verdadeira história do mundo. A normalidade é uma doença capitalista que nos afasta um dos outros, que nos corrompe o prazer, que nos corrompe o prazer. A normalidade é uma doença capitalista que nos afasta um dos outros, que nos corrompe o prazer, que nos corrompe o prazer. A caretice das pessoas anda cada vez mais chata de se conviver, mais chata de se conviver. Governantes e doutores, professores, ditadores da ciência e do saber. Só os loucos cuentan a verdadeira história. Só os loucos cuentan a verdadeira história del mundo, del mundo, del mundo, del mundo. Falo de loucura como forma de vida lúdica, criativa, política da alegria, sem fronteiras pro prazer. Mas eu falo de loucura como forma de vida lúdica, criativa, política da alegria, sem fronteiras pro prazer. A tua loucura é o que há de mais bonito. A tua loucura é o que há de mais bonito. Só os loucos cuentan a verdadeira história. Só os loucos cuentan a verdadeira história del mundo, del mundo, del mundo, del mundo. Governantes e doutores, professores, ditadores da ciência e do saber. Só os loucos cuentan a verdadeira história. Só os loucos cuentan a verdadeira história. Só os loucos del mundo, solo los locos del mundo, solo los locos del mundo, solo los locos. Solo los locos cuentan la verdadera historia. Solo los locos cuentan la verdadera historia. Solo los locos del mundo, solo los locos del mundo, solo los locos del mundo, solo los locos. Los seis. Solo los locos, solo los locos, solo los locos, mundo, solo los locos del mundo. ¡Ah!
Em 83, a gente foi para Hannover, né, uma cidade na Alemanha, que havia um movimento que chamava os Chaos-Tage, os dias de caos. E justamente em 83 foi o primeiro grande evento desse por vários dias em Hannover, e eu nunca vou esquecer, que foram experiências marcantes, porque os punks se reuniram todos num centro de cultura, Kornstraße, que era famoso, e ao mesmo tempo tinha o movimento dos skinheads, né, dos skinheads neonazistas, né? Então eles atacaram os punks, aí foi um desastre, foi uma guerra lá naquela rua, e ainda por cima veio a polícia, né? A polícia aproveitou o ataque dos skinheads, que foi rebatido pelos punks, que eram a maioria, mas também a polícia chegou, entrou e bateu em todo mundo. Me lembro de um cara lá sair com a cabeça sangrando e tudo mais, né? Aqui haviam muitas bandas que se derivaram da primeira safra do movimento punk, ou de uma cena rock, de punk rock, que começou com Camisa, Gonorreia, Trifantasma, essas bandas, e depois a rapaziada do subúrbio, em um segundo momento, começou a fazer bandas também na Cidade Baixa, na periferia, né? Bandas como o Proliferação, TV de Classe, o Via Sacra, que é o pessoal de classe média, mas também que colava aqui com a gente. E isso foi se disseminando como uma ação visceral musical, né? Que surgiram muitas bandas mesmo, em muitos locais. Esse local que eu estou aqui é a Massaranduba. Aqui teve um show importante do Via Sacra, que veio tocar aqui num galpão, numa garagem. E esse foi um show bastante interessante e marcante. No Brasil, o rock nacional também ia muito bem na década de 80. E aqui em Salvador tinha uma cena também que se destacava, apesar de tinha o Camisa de Vênus, que era uma banda que já tinha nome nacional, mas a cena local tinha bandas como o 14º Andar, Elite Marginal, Utopia, Diário Oficial, e que apesar de musicalmente talvez não terem a ver com a Úteros, mas me influenciava, pelo menos diretamente, no fato de vontade de querer fazer uma música também, de querer ter uma banda de rock e tal. Na época, apesar de não ter internet, de não ter da divulgação ser uma coisa um tanto mais difícil, a gente dependia de rádio, de big hand, as gravações também para se fazer eram muito caras e eram difíceis as bandas gravarem disco. Hoje é muito fácil, né? Mas em compensação a gente ainda tinha uma cultura de festivais de colégios. Eu comecei a ouvir punk rock, foi quando eu escutei The Clash e Sex Pistols, que foi um negócio brutal. Eu tinha aquele ranço do metal, de que tinha que ter muita nota, Guitar Hero, né? Foi quando em 92 teve uma mudança de chave. Irmão Carlos chegou na escola com vinil e fez, escute isso. Eu fiz, beleza. Ele, não, você tem que escutar isso quando chegar em casa hoje. Acabou a aula, eu morava perto, fui pra casa, botei o vinil pra tocar. A primeira música era Smell Like Teen Spirits, do Nirvana, que era o oposto do Guitar Hero, e aquilo foi... Na época que eu descubro Faith No More, eu escuto uma tal de Úteros em Fúria, que dialogava com isso. Olá pessoal, eu sou Thaís Andrade, eu sou formada em comunicação social e faço alguns trabalhinhos na área do audiovisual também, entre outras coisas. E eu vou falar um pouquinho dessa cena alternativa musical baiana da década de 90, do lugar de consumidora, né? Eu frequentava muito, eu vivi de uma forma muito intensa essa cena toda. Eu subi nesse bonde com a Úteros em Fúria, né? Eu frequentava aquele evento Quintas Musicais do Colégio Águia, que era muito bacana, um espaço para bandas alternativas, e foi ali que eu descobri a Úteros, e com a Úteros veio todo esse universo, né? Toda essa cena.
E uma coisa interessante que eu acho dessas bandas era essa mistura, né? Tinha muita mistura de estilos e uma variedade também muito grande. Bem, eu conheci a Crack através de André Borges, meu colega no curso de Direito na Católica. Naquela época eu fazia quadrinhos já. Ele me apresentou Fábio Abreu. Eu e Fábio, a gente fez um fanzine durante algum tempo em Salvador, o Desaraque, né? E a partir disso eu tive a oportunidade de conhecer a banda, o trabalho da banda. Virei fã, né? O que não era nada difícil, por conta da qualidade mesmo que a Crack tinha, né? Musical, de atitude, de tudo que você pudesse imaginar, muito à frente do tempo dela, inclusive pro rock que se fazia na Bahia na época. E seguindo mais um pouco, chegando na minha adolescência, eu me lembro da banda Crack, né? Marcando presença com seu rock and roll irreverente na cena baiana. Então eu assisti alguns shows em diversos espaços culturais da época. Entrei na banda, acho que eu tinha 15 anos. E é isso, eu lembro até do dia, né? Neil tava lá em casa com o Nancy, a gente ouvindo disco. Meu pai tinha muito disco, assim, muito vinil, uma coleção de tudo, né? De clássico, de rock, E a gente ia lá pra casa, ficava ouvindo aquilo ali. Às vezes também ia pra casa do Neil ou pra casa do André. A gente ficava... Não tinha internet, né? A brincadeira era essa, assim. E, enfim, a banda me mostrou muitas coisas que eu não conhecia. Era uma galera, assim, quando eu cheguei, poxa, falavam de Miles Davis, de Joe Coltrane, de Ornette Coleman, de Schoenberg, de Smetak. Foi aí que eu conheci Smetak, assim, falei, poxa, era uma turma de vanguarda, assim, né? E eu era do punk ali, do hardcore, de um grupo, assim, um pouco mais radical, mais fechado. Então a Crack me abriu muitos caminhos, assim, né? Esteticamente eu aprendi muito. Era uma galera também mais experiente, então eles me passavam muitos livros, e a gente ia pro Iquiba ouvir discos lá da música serial, de Schoenberg, íamos para apresentações de músicas de câmara contemporânea, né? Que eram bastante atonais. Coisas que eu não conhecia, né, na minha adolescência ali, coisas que eu não tinha acesso, não tinha despertado para isso. Eu estava na adolescência, né, e o meu pai, ele estava meio doente já, né, e qualquer coisa era motivo de briga, de discussão. Um certo dia, lá em Brasília, depois do almoço, eu estava embaixo do prédio e eu vi uma fita cassete preta, sem rótulo. Aí eu olhei assim e fiquei ali do lado da fita cassete, ver se alguém voltava para pegar aquela fita. Aí eu fiquei, sei lá, uma meia hora, 40 minutos, e não voltaram, né? Aí eu peguei essa fita e subi, né? Quando eu cheguei em casa, eu liguei o gravador e adivinha o que era que tinha nessa fita? Led Zeppelin, Dazed and Confused. Até hoje eu dou uma arrepiada, só de lembrar. Eu volto bastante ao passado agora, né? Eu volto para o final da década de 80, início da década de 90 aqui em Salvador. Eu com 16, 17, 18 anos. Para mim era uma cidade muito dura, muito difícil, de muita pobreza, de muito racismo, de muita misoginia, de muitas repressões, muitas. E, por outro lado, era sempre decantada como uma cidade democrática, aberta, amiga. E, para mim, era muito difícil, porque eu via muita repressão, muita falta de liberdade, tanto na minha casa, quanto na escola, quanto nas ruas. Eu, muito jovem, eu comecei a andar muito sozinho pela cidade de Salvador. E eu comprava muitos livros, eu comprava muitos discos, acabava me sentindo um tanto isolado em casa, né? Sem muito diálogo. E eu, em determinado momento, passei a ir muito aos shows aqui na cidade. Aos shows diversos, mas principalmente aos shows de rock and roll. Curiosamente, eu não conhecia o Pierre, mas eu sempre acabava encontrando com ele nos shows de rock and roll.
e era muito divertido, porque às vezes os shows estavam muito vazios e a gente mal se conhecia, mas a gente trocava olhar, a gente conversava e depois nós nos tornamos grandes amigos. Tem um tio que nossa casa era geminada e ele sempre morou vizinho da gente, e ele também é uma pessoa que gostava demais de música, me mandava todos os shows, ele pegava, via, tem um show aqui do Barão Vermelho no Teatro Castro Alves, toma aí o dinheiro, vai lá. Ele me estimulou demais a conhecer música dessa forma, assim, tem que o Erasmo Carlos está tocando aqui no Centro de Convenções, toma aqui uma grana, vai lá. Com uns 9 anos mais ou menos de idade, ele comprou para mim, né, meu pai, era o disco do Fábio Júnior e o disco da Baby. E aí o que acontecia? Eu gravava, eu cantando, junto com aqueles áudios do disco. Então eu deixava um canal o disco, outro canal era o microfone. E assim eu comecei a gravar. E aí, enfim, lá em casa era tudo muito estimulado, ele não censurava, tampouco elogiava, ele não, na verdade, era uma coisa corriqueira, ele ia trabalhar e a gente pegava equipamento e usava. A gente não tinha muito essa noção, a gente sabia que nossa casa era uma casa legal. E a partir disso ela ficou me observando toda a minha infância e percebendo que eu tinha uma espontânea conexão automática com tudo que tinha sonoridades, né? Então, eu só não sonhava fazer música um dia como um artista em música. Acho que minha relação com a composição sempre vem antes. E assim, cronologicamente também foi, né? Então, minha mãe, ela parava para criar músicas comigo para meninar. Ela me chamava para criar. Com esse universo do rock, Beatles, não tem como você não começar a se interessar por gravação, por áudio, que era uma coisa que eu também já tinha total viés e envolvimento desde 10 anos de idade. Também comecei a me envolver com eletrônica, a montar equipamento, desmontar, consertar, tentar consertar, abrir, ficar lá aberto, não consertar, enfim, era um universo que eu me perdia também ali, né? Me perdia, me encontrava naquela mundo de coisas e tal. Tive sorte também de ter um tio que era engenheiro elétrico, eu colava muito com ele, aprendia muita coisa com ele. Um vizinho que hoje era diretor técnico da TVE, né, Moiano. O pai dele já era diretor técnico na época, então eu colava com eles, aprendia muita coisa com esses caras, né. Muito, basicamente minha base, né, foram eles. E aí comecei a desenvolver dentro do quarto, com 13, 14 anos, a tentar gravar ali meus próprios sons de guitarra, mas eu queria gravar porque eu queria ouvir aquela gravação para ver a minha performance, para ver como melhorar a minha performance. Eu tinha esse interesse, né, essa estiga de querer essa coisa investigativa da gravação, né? O meu irmão, o Nando, quando estava entrando na pré-adolescência, começou a aprender violão. E eu fiquei meio com ciúmes, queria também. Eu tinha 6, 7 anos de idade e ganhei um cavaquinho, o que na época foi bem frustrante, não era o que eu queria, cordas super duras e coisa e tal, mas eu insisti um pouquinho, não aprendi nenhum acorde, cheguei a aprender algumas melodias, tirei a primeira parte do solo do Brasileirinho e coisa e tal, depois me livrei do instrumento e lá para os 10 anos de idade, mais ou menos, Silvana se casou e foi para o Rio. Aí fiz algumas coisas, poucas como atriz, e aí já comecei a trabalhar com produção de elenco e produção de set. Foi quando o Collor entrou, né? E acabou com o cinema, acabou com um monte de coisa, e a gente ficou meio sem saber o que fazer. Ficou impossível trabalhar no Rio. E aí eu voltei, foi quando eu conheci a Picolino, quando eu conheci a Via Magia, e aí as coisas foram acontecendo e eu fui emendando a produção, né? E aí a parte da música também, cada hora envolvida com... Aí apareceu a Crack, foi quando a gente começou a fazer as histórias juntas, e aí o Mata Hari, né, que também abriu uma oportunidade de eu trabalhar mais com a música, porque aí teve um programa que eu comecei a fazer nos domingos, e a gente queria se livrar do Faustão, né?
Aí eu e Cristiana, a gente inventou um programa lá no Mata Hari que chamava Domingo é Dia de Rock. E aí todas aquelas bandas, né, que estavam começando, a Úteros em Fúria, Alquimia, Faróis Acesos, teve um monte de bandas, né? A Crack também entrou nessa viagem do Domingão, a gente se livrando do Faustão. E aí ele começava no fim da tarde e bombava, né? Porque era domingo é dia de rock. Aí era muito legal. Desse contato com esse pensamento do Smetak, não só do Smetak, mas para a música do mundo, né? Do Oriente, da Índia, de Cuba, da África. É uma perspectiva privilegiada, né? Poder olhar para trás, ver que você tem 30 anos, meio que à margem de uma música convencional, né? Interessante poder pensar nessa perspectiva histórica e me ver hoje como um profissional do som, né? E aqui foi o interesse em tocar, né? Praticar, aprender música, né? E aí, então, desde cedo já comecei, a partir dos 10, 12 anos, já comecei a dedilhar um violão, guitarra. E isso já me deu uma certeza de seguir a carreira de músico, né? De seguir uma carreira de criação na música. O cavaquinho era algo menos complicado, né? Não era elétrico ainda, tudo mais, e também eu acho que o fato de você estar com o cavaquinho, você acaba, então o que é que eu posso tocar daqui? E eu lembro que o primeiro método que eu recebi, que foi quando eu vi que a afinação era diferente, dava isso, né? Uns acordes, você começa a buscar coisas, e aí as coisas propostas são desse repertório, né? Naquele mesmo período que eu estava com o Brau ali, numa fase dele mais experimental, assim, que tinha uma diversidade de coisas acontecendo, desde música popular brasileira, que eu sempre precisei viver de música, então estava em muitas áreas, assim, até o momento em que eu comecei a conviver ali com uns músicos argentinos que estavam por aqui, como Julio Moreno, como nem todos eram propriamente músicos, tinha o Jet, o próprio Botia,
foram pessoas do Guimo, pessoas que estão naquele meio ali, que estavam em relação com o Ramiro Mussoto, e ao mesmo tempo chegou a Nancy, junto disso tudo. Então foi se transformando uma rede assim de possibilidades sonoras, de percepção de universos que estavam existindo ao mesmo tempo. Ramiro sempre foi um cara adiantado, né? Então, com 15 anos ele já era suplente da Orquestra Sinfônica da cidade. Quando nós não sabíamos o que era um afinador, ele já estava na Sinfônica. Os pais de Ramiro são 30, 40 anos adiantados a meus pais, por exemplo. Então, Ramiro é um cara que já desde criança vinha ao Brasil, desde criança tinha discos, discos daqui. Nós tínhamos discos da Inglaterra, dos Estados Unidos, sei lá. Não fui conhecer Hermeto Pascoal na esquina da minha casa. A minha casa tinha um violão maravilhoso, um de Giorgio, bem antigo e bem conservado, apesar de estar na mão de duas pessoas que não sabiam tocar, que eram os meus pais. Eu cresci com esse violão. Eu tenho uma foto maravilhosa, que volta e meia eu uso ela como um golpe baixo para as redes sociais, que sou eu bebezinho, bebê mesmo, assim, engatinhando, e que eu tô meio no violão com um chapéu que parece o chapéu do Milton Nascimento. E todo mundo acha incrível e fala, nossa, desde cedo ele tem uma coisa com violão. Mentira, esse violão estava lá em casa, eu nunca toquei nele. A minha infância inteira, a minha adolescência, moleque ainda, uma época eu tive um certo interesse, aquela coisa de, eu quero tocar alguma coisa, e eu lembro que meu pai sempre tocou flauta, né? Ele tinha flauta doce, flauta transversal em casa, então como tinha sempre a flauta doce, uma época eu meio me interessei por isso, e eu lembro de tentar aprender, falei, pai, quero tentar aprender, e de ser um fiasco total a tentativa dele me ensinar, e eu lembro da frase dele, que ele falou assim, não, definitivamente você não tem jeito para música. Lembra que a gente viajando, a gente queria cantar, e o André queria morrer. A gente era desafinado, e quanto a gente trabalhou nessas brincadeiras, e quanto depois veio Betão, Amadeu. Eu cheguei a tocar bateria em espetáculo do circo. Tipo, vou tocar bateria. Fez uma banda com os artistas. Quem vai tocar o que? Eu quero tocar bateria, né? Aí ia lá com o bocão, ficava ensaiando com o bocão. E hoje eu sinto que é uma coisa assim, muito forte da artista que eu sou, essa relação com a música mesmo, essa conexão que meu corpo não sei, é uma coisa assim que foi feito desde 10 anos, então... Já internalizou, né? Já virou natural. Vamos pegar as guitarras e vamos realmente tocar. E pelo que eu tenho notícia do que eu pesquisei, uma banda inteiramente de mulheres de rock em Salvador, a X realmente eu acho que foi a primeira. Então éramos nós três e precisávamos de uma baterista. E baterista sempre foi difícil, principalmente mulher, em Salvador e no começo dos anos 90. Então realmente não existia. E a Pitty, realmente, ela se interessou pelo projeto, ela falou, eu tô com um pouco de bateria, vamos tentar. E aí a gente começou. Isso aí eu já estudando na escola, já tocando um pouco, eu era um garoto muito pra frente pra minha idade, né? Meu padrinho tocava no Acordes Verdes, né, com o Luiz Calda, era uma banda bem famosa ali já no Carnaval da Bahia e tal. Já comecei aí minha estreia assim como músico de trio também, carnaval de rua, no Bloco Camaleão, já ia pro trio com 9 anos, tocar, dar canja, né? E fui dar canja muitas vezes nesse bloco, nesse trio lá com o Luiz. E a banda também da escola, tinha uma banda na escola, porque tinha vários músicos já, filhos de músicos também, exemplo de Cássio Brasil, o Pipo, o filho de Sérgio, Dani, né? Enfim, a galera já... Eles montaram uma banda chamada Extrato de Tomate. Com essa banda também eu estreiei, assim, tocando em palco.
Lavagem Rio Vermelho, Itapuã, enfim, Bonfim, Carnaval, né, por ali. E também posteriormente passei a tocar com o pessoal da cantoria, do forró, o pessoal da música flamenca, né, as meninas do baile de música árabe. E por ali fui tocando a vida, estudando, né, e montamos uma banda de reggae, né, junto com o Vitor Souza, e fomos ali, tocando ali, Salvador e adjacência, né, e posteriormente ele se mudou para os Estados Unidos, e eu continuei lá, fazendo meus estudos e tocando, né, acompanhando artistas, né, acompanhando bandas também. É uma banda interessante também que eu me lembro que eu gostava bastante, era a Zaca Timuana, né? Eu gostava de tocar com eles, né? Agora sim, Graça TV, muito obrigado pelo convite, espero que seja um sucesso online. A minha carreira, ela vem devido ao processo de caldo de cana, né? E a experiência de ter vivido, passado, tocado, viajado com vários artistas. Eu acho que me dá esse conteúdo aos montes, né? Por uma grande influência musical da Marisa também, né? Por ter vivido esses últimos 5 anos como percussionista, tocando com ela, viajando. Acho que a Marisa decalca bem esse comportamento da simplicidade musical. E eu via muito da época. A gente nasce nos anos 70, ouve Elvis Presley, Janis Joplin com Elis Regina, os Beatles e não sabia que era Beatles, e aí atrai tudo essa coisa do Carlos Santana, do tambor e do candomblé. Passei 15 anos no Cascadura, né? Então deu certo aí o casamento. Banda é um casamento, é uma relação intensa, né? E, enfim, o Cascadura me deu vários irmãos, em especial o Fábio, que é o membro fundador e com quem eu fiquei esses 15 anos ali, dividindo todas as alegrias e as tristezas que toda banda passa, né? Mas na minha escola, eu gravei 3 discos no Cascadura, o Vivendo em Grande Estilo, o Bulgari, o Aleluia, né? Também a gente fez um DVD na época do Bulgari, contando o efeito do Bulgari para a banda, né? E também para a cena, né? Acho que Salvador vivia um momento bem especial, assim, naquela época. Tinha ali o Rony Jorge, Reto Foguetes, Cascadura, mais um monte de banda, mas eu acho que essas 3 bandas estavam circulando bastante juntas, assim, fazendo a cena acontecer de um jeito bem forte, bem pulsante. Trabalho de matemática, vamos fazer uma banda. E eu sempre acaba tocando muitas vezes baixo, porque eu tinha um certo conhecimento de harmonia por causa do teclado. Não queria tocar o teclado, obviamente, pegava um baixo emprestado de alguém e tocava baixo, porque sempre eu queria tocar bateria, mas sempre tinha alguém que o irmão tinha uma bateria, ou que o cara tocava bateria mais ou menos, eu não tinha nenhuma experiência com bateria, então eu não podia tocar bateria nesses projetos que a gente fazia na escola, né? Colegial, um pouquinho antes também. E aí eu me lembro de uma vez, especificamente, que
ia ter uma mostra de som no ISBA. E a gente morava na cobertura na época, a gente montou de ensaiar lá em casa, né? Eu ia tocar baixo, Lahiri, que sempre me acompanhou na vida inteira, ia tocar guitarra. E por coincidência, no dia do ensaio, o Alessandro deixou a bateria dele lá em casa e ia tocar com a bateria dele. Eu ia tocar baixo, ele ia a bateria, ensaiar lá em casa a bateria dele. E aí, no dia do ensaio, o Alessandro não foi, a gente ligou pra ele, não, eu arranjei outra banda pra tocar também na mostra, deixa a bateria aí, porque eu vou tocar com outra banda lá em outro estúdio que tem a bateria, não precisa da bateria não. Aí meu sorriso veio aqui, né? Eu falei, porra, tudo que eu queria, uma bateria em casa. Tudo que eu sempre quis e não consegui. E aí, por coincidência, no primeiro dia do ensaio, Lahiri, que ia tocar guitarra, levou Tadeu. E aí Tadeu, que não ia nem tocar na banda, acabou tocando guitarra. Lahiri foi pro baixo e eu sentei na bateria. E definitivamente naquele dia em diante a gente se descobriu, principalmente eu e Lahiri, assim, pronto, eu sou baterista, agora eu tenho experiência de uma semana de ensaio como baterista, não vou mais sair da bateria. E Lahiri também, por coincidência, sei lá, se descobriu baixista e assim continuou a vida. E essa mostra de som a gente foi uma miscelânea, foram 3 músicas somente, mas era uma loucura, porque a gente tocou Smoke on the Water do Deep Purple, tocou a música do Second Coming, era uma banda que tinha a época grunge no Rio de Janeiro, e tocou Wherever My Room do Metallica, a salada musical da porra. Mas foi ali o começo de tudo, né? Digamos assim, foi a primeira vez que eu, porra, posso ter uma banda agora. E aí eu entrei na escola técnica em 87, eu tinha 15 anos, e aí eu ganhei de presente minha primeira bateria, que foi uma Golpe. Meus pais me deram. E aí é isso, eu comecei a tocar, eu fiz um pacto com meus pais, né? Porque havia uma preocupação de que, sei lá, eu pudesse abandonar os estudos por conta da música. Isso acontece realmente, acho que é um medo natural dos pais, assim. E eu falei, não, fica tranquilo que eu vou estudar, né? E segui na escola técnica, escolhi um curso super difícil, que era geologia. E não sobrava muito tempo para dedicar ao instrumento, né? Eu ficava na escola praticamente o dia inteiro e... Enfim. Então o jeito que eu encontrei foi ser autodidata e observar muito, né? Os músicos tocando, né? Vídeos. Era muito difícil o acesso a shows, tinha uns programas de TV, tipo Vídeo Jovem... tinha um outro Super Special que passava no sábado, assim, que era a oportunidade que a gente tinha de ver as bandas tocando, né? Alguns clipes eram ao vivo, então você via o cara tocando e tal, como é que armava uma bateria, né? Tudo eu tive que aprender sozinho, né? Olhando. Não existia YouTube, não existia nada disso, e botei na minha cabeça que a melhor forma que eu teria para conseguir aprender a tocar seria tocando, né? Com pessoas. Primeiro acorde, sei lá, 3 compassos de música. Julio levanta a mão assim e fala: Não. Para. Aí não fala nada, começa a desarmar as coisas dele. Aí desarma tudo, todo mundo calado olhando para ele. Aí ele bota a guitarra nas costas assim, pega a pedaleira e fala: Passem mais uns meses aí, depois me chamem. E vai embora. Ai, cara, muito engraçado. Aí essa criatura virou nosso mestre, né, nosso professor, porque eu e Thiago, na verdade, nós éramos... Assim, eu nunca me considerei músico, né? Eu não sou baterista de rock desgovernado, operário do rock, eu não sou músico. E eu e Thiago, a gente era muito inexperiente, entendeu? E Julio já era, tipo, sei lá, tocava com os grandes astros do axé e do jazz e do fusion e do rock e de tudo mais. A galera já era muito mais... A expertise da galera era outra, né? E eu e Thiago, assim, dois pau verde, assim. Mas aí, pronto, o Julio adotou a gente, e aí a gente não era a Banda Crack, era a Escolinha Banda Crack. Aí virou a Escolinha Banda Crack, que foi grande parte dessa escolinha foi feita aqui nesse estúdio aqui, que foi o Estúdio Madeira 1. É isso. Depois, um dia eu conto mais ou menos.
E aí reencontrei alguns amigos antigos, dentre eles Julio Moreno, guitarrista argentino, mora aqui há muitos anos, e ele estava tocando com a Crack. E foi aí que eu conheci Nancy. Foi por ele. Em 96, 97, por volta disso. E aí participei do disco da Crack, o Mobraba, que deve ter sido por essa época, eu não lembro exatamente quando foi. Pouco depois disso, a Crack acabou e começamos a fazer o disco dos Grazers, Nancy e os Grazers. Mas já sem Julio, aí já foi com o Juninho tocando guitarra, Junix. De lá para cá, fiz dezenas, talvez mais de 100 discos, sei lá, que eu produzi mais de 100 discos, faço trilhas sonoras de cinema e TV e muitas mixagens para muitos lugares. Sombras no chão, sombras no chão.